Oi, como uma boa fazedora de listas que fui ao longo de muito tempo e que tive até que tratar um pouco isso na terapia porque virou algo um pouco compulsivo, eu queria falar os motivos pelos quais fazer lista de metas não funciona, né? Porque chega geralmente no final do ano ou o início do ano, né? Ali naquela época de ano novo e a gente costuma pegar um papel super inspirados e fazer uma lista com algumas metas que a gente tem pro ano que vem, né? Tipo, fazer academia, sei lá, ler X livros, viajar para tal lugar. E a gente faz listas desse tipo, meio genéricas às vezes. E na maioria das vezes, tipo assim, por exemplo, a parte da academia, a gente vai ali nas 2 primeiras semanas, no primeiro mês do ano e depois abandona isso. E aí talvez quando tu vai consultar aquela lista de novo lá no final do ano, nada daquilo que tu colocou ali de fato foi realizado, ou então apenas uma ou duas coisas você conseguiu fazer, né? Então, por que que isso acontece? Primeiro que, como eu disse, a palavra genérico, às vezes a gente coloca ali pedidos repetidos ao longo de anos e anos, vai repetindo a mesma coisa, assim, quero ser fitness, quero ser fitness. E a gente nunca consegue chegar nisso, ou quer parar de tomar refrigerante, e nunca consegue fazer, porque já é algo que tu não parou pra pensar se aquilo realmente faz sentido na tua vida agora. Então tu coloca coisas repetidas vezes sem refletir. Isso agora faz sentido? Isso é uma prioridade? Isso é onde eu tenho que colocar minha atenção? Porque às vezes não é o momento. Óbvio que fazer academia, fazer uma atividade física, fazer dieta é uma questão de saúde. Então deveria ser uma prioridade e deveria tomar bastante da tua atenção. Mas outras coisas que a gente coloca na lista às vezes não cabe, sabe? Ainda não é o momento para isso, sabe? Então, eu acho que o primeiro passo é, antes de, nessa empolgação, colocar tudo no papel, é pensar de fato assim: isso faz sentido para mim agora? Onde eu quero chegar até o final do ano que vem? Eu acho que o passo principal é esse: colocar o tempo, né? O tempo de um ano ali, o período que essa lista vai estar em vigor, e pensar o que até o final do ano eu quero ter conquistado, quero ter mudado. Então, não fazer essa mistura de prazos, né? Que foi o primeiro tópico que eu queria trazer aqui. A mistura de prazos, ela faz... Essa lista às vezes não faz sentido, sabe? Tipo, tem uma viagem que eu quero fazer daqui a 2 meses, mas ao mesmo tempo tem um corpo dos sonhos que vai demorar 2 anos para eu conquistar. Então, essas metas não podem estar na mesma lista, porque as coisas têm que ter algum sentido entre si. Né? Então, pensa, no período de um ano, aonde tu quer chegar. E 5 perguntas que eu fiz e me ajudaram muito a construir os meus objetivos verdadeiros, que foram: onde eu quero chegar? Primeira pergunta. Segundo, o que é preciso para eu chegar lá? Terceira pergunta, o que eu vou abrir mão para chegar lá? Quarta, quais os maiores desafios? Né? Que tem um pouco a ver com o que eu vou ter que abrir mão. Às vezes tem coisas que é muito difícil abrir mão, então se tornam automaticamente um desafio. E por último, quais as recompensas disso? Então vamos pegar o exemplo da academia de novo. Onde eu quero chegar? Talvez eu tenha uma meta de peso, talvez eu tenha uma meta de corpo. Então esse é o lugar que eu quero chegar, é esse corpo que eu imagino que seja o corpo dos meus sonhos. O que é preciso para eu chegar lá? Possivelmente uma dieta, treino, né? Uma disciplina. São os pilares que me auxiliam para chegar nesse lugar. O que eu preciso abrir mão? Talvez de às vezes sair para beber, talvez de comer aquele lanche no final de semana, talvez de passar aquela 1 hora no sofá, então passar ela na verdade na academia, entendeu? Então são trocas. Enfim, tem algumas coisas que a gente tem que abrir mão nesse processo, né? Quais vão ser os desafios? Eu tenho muita dificuldade de levantar da cama e ir pra academia. Então a gente tem que se preparar para os desafios, a gente tem que entender que eles vão existir. Porque às vezes a gente tem o pensamento de não, porque agora eu vou entrar no foco e vai ser isso e isso. Não é assim, somos seres humanos, somos falhos. Temos dias que estamos com muita vontade, outros que a gente não quer fazer absolutamente nada. E que parece que esse objetivo some nesses dias que a gente não quer fazer nada. Parece que não existe motivação
que faça sentido levantar do sofá, né? E quais as recompensas? Como que vai ser ter esse corpo? Vai ser incrível? Às vezes, quando a gente vai ver as recompensas, elas nem valem tanto a pena e por isso que a gente não realiza aquilo que a gente quer inconscientemente, sabe? Mas a recompensa vai ser algo, tipo, realmente prazeroso, porque a recompensa é a longo prazo. E os desafios geralmente são prazeres a curto prazo que vão nos deixando mais longe do nosso objetivo final, que é o que de fato vai nos trazer felicidade e plenitude. Então, essas perguntas, elas são cruciais para entender o que a gente quer de fato na nossa vida. Né? Então, elas ajudam a gente a ter uma dimensão do que vai ter de difícil no caminho para a gente se preparar, né? Um manual de como lidar com as situações que vão vir e também ter dimensão das nossas recompensas, que é o quanto que vale esse investimento de tempo e às vezes de dinheiro, porque academia, querendo ou não, a gente gasta. Mas eu sempre gosto de deixar claro que às vezes a gente não para calcular que um gasto que a gente tem com lanche, pizza, festa, bebida é muito mais caro do que uma mensalidade na academia, né? Ou que pagar um nutricionista, pagar um psicólogo, que são coisas que realmente nos agregam e mudam vidas. Né? Então é importante a gente ver a nossa realidade, enxergar essas coisas que eu disse. E as distrações, elas vão fazer parte, né? Elas são parte da dificuldade de chegar onde a gente quer. Independente de qual seja o nosso objetivo, existem várias coisas que vão sempre estar nos travando, né? Sejam pessoas, sejam situações, sejam tentações, né? Mas a gente sempre tem que ter o foco do nosso objetivo e ter a dimensão dessa recompensa nos ajuda muito a chegar lá. Mas eu acredito que nesses quesitos de abrir mão, a gente também tem que ter um equilíbrio, né? E enxergar que, por exemplo, se tu é uma pessoa que ama comer chocolate, não vai ser da noite pro dia que tu vai parar, então tu não pode tirar isso 100% da tua vida, porque tu vai ter uma compulsão alimentar e vai comer muito chocolate num dia que vai estragar tudo que tu fez. Então, coloca um chocolate, um pedaço pequeno de chocolate por dia na tua dieta, por exemplo, né? Não tira os hábitos que tu tem há anos do nada, porque isso não funciona. Tenta gradativamente mudar algumas coisas na vida para chegar lá, não importa o que seja. Seja, tenho vontade de ler um livro, nunca li um livro, e aí quer tentar ler metade do livro em um dia, isso não funciona. Lê uma página, lê duas, isso já vai ser muito mais do que tu estava fazendo antes, que era nada. Então, e por último, e não menos importante, na verdade, o mais importante de tudo que eu acredito muito é na lei da atração, né? No nosso poder de manifestar tudo aquilo que a gente sonha. E acho que isso que é o diferencial das pessoas que conseguem das que não conseguem, é porque elas têm a visão de que elas são as responsáveis pela realidade delas. Então, no momento em que tu coloca na tua cabeça e no teu coração o que tu quer algo de fato, tu pede pro universo e tu te transforma numa pessoa positiva que atrai exatamente aquilo que merece, as coisas vão acontecer. Tipo, não tem como isso não acontecer. Então, inclusive, se tu quer ler um livro, começa pelo Segredo, que eu acho que é um livro que transforma as pessoas. E, inclusive, posso fazer um vídeo um dia falando sobre alguns livros que eu acho interessante para desenvolvimento pessoal. Mas, em princípio, é essa organização e essa visão mais ampla sobre as metas que vão nos permitir realizar, né? Como eu disse no início do vídeo, eu fui muito maníaca de lista, do tipo, se eu fazia algo no meu dia que não estava na minha lista, eu anotava lá depois e colocava um check só pra saber que eu fiz, porque, tipo, o que não estava na lista pra mim não valia de nada, sabe? Então, eu tive que fazer todo um processo de caminhar pra trás nas listas, porque eu era muito louca mesmo. E hoje em dia, agora, minha relação com elas é muito mais tranquila. E é diferente, ela funciona de uma forma diferente. Então, acho que isso também é bem importante, porque tudo em excesso é um pouco prejudicial. Espero que esse vídeo tenha ajudado pelo menos uma pessoa, isso já vai fazer muita diferença,
Então é isso.